Todo torcedor se orgulha em falar de boca cheia sobre o estádio do seu time do coração. Seja ele estádio raiz, arena, caldeirão, ou mesmo sendo um estádio pequeno, mas com orgulho de dizer, é nossa casa. Em muitos casos, principalmente no interior, vários estádios onde os clubes mandam seus jogos, não são próprios, ou seja, pertencem à cidade, mas o clube tem a concessão para utilizá-lo e poder chamá-lo de seu. É sobre esse assunto que falaremos hoje. Meu nome é Samir Jimenez, seja bem-vindo ao canal. Mas antes peço para você se inscrever no canal, dar seu like, ativar todas as notificações e se puder comente e compartilhe. Em fevereiro de 1930, foi inaugurada a nova praça de esportes da cidade, e claro, também do Clube Atlético Goiasuano, que foi fundado exatamente, um ano atrás, em 26 de fevereiro de 1929. A diretoria da época, encabeçada pelo presidente Alexandre Augusto Camacho, chegou a gastar 30 contos de réis para a construção de seu campo, isso sem contar com o terreno, que foi doado pela Câmara Municipal de Mogi Guaçu. E assim durante décadas a Praça de Esportes recebeu inúmeras partidas amadoras, uma vez que de 1929 até 1975, o Atlético Goiasuano participou apenas de campeonatos amadores. Além disso, outras equipes do município também utilizaram o campo, como por exemplo o Cerâmica Clube e posteriormente o Grêmio Goiasuano. Em 30 de agosto de 1951, o projeto de lei número 77, assinado pelo prefeito Orlando Chiarelli, definiu então que a Praça de Esportes, chamada à época apenas como o Campo do Mandi, passou a denominar-se Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho. Nada mais justo, sendo ele o principal responsável pela fundação do clube. O estádio então passou a carregar o nome do principal fundador que nasceu em 28 de fevereiro de 1870, e faleceu em 24 de fevereiro de 1951. Infelizmente com a sua morte em 1951, Camacho não chegou a ver o time chegar à profissionalização em 1975, e acompanhar toda a tradição no interior paulista. Alexandre Augusto Camacho foi o primeiro presidente do clube em 1929, se mantendo na função até o ano de sua morte em 1951. Com o passar dos anos, muitas melhorias foram feitas no campo, podendo assim ser chamado de estádio, uma vez que várias estruturas foram construídas, como arquibancadas, bilheteria, vestiários, banheiros etc. Em 1980, a troca de gramado no estádio obrigou o clube a mandar seus jogos em um centro esportivo da cidade, chamado Cerep. Hoje em dia, com as regras da federação, isso seria impensável. Voltando um pouco no tempo, nas festividades da profissionalização do clube em 1975, para a disputa do Campeonato Paulista, foi marcada uma partida para a inauguração dos refletores do estádio. Para isso, a equipe convidada foi a fortíssima Ponte Preta de Campinas, que no mesmo ano disputava a elite do Campeonato Paulista. A equipe da Ponte Preta tinha como time base jogadores como os goleiros Moacir e Carlos, Jair Pisserni, Oscar, Pedro Omar, Rui Rei, Tuta, entre outros. Um excelente adversário para a inauguração dos refletores do Camacho. Guardadas as devidas proporções, o elenco montado para a disputa da terceira divisão paulista pelo Goiasuano, também era relativamente muito bom. Tanto que venceu a disputa de sua série em 1975, em um campeonato que não terminou e não teve um campeão efetivo. Esse time tinha uma chance grande de conquistar o campeonato. Em 1975 tínhamos o ótimo goleiro Luiz Carlos, Bellini, Babá, Du, Saltorão, entre outros. A partida. O embate foi marcado para as festividades de aniversário da cidade no mês de abril. Segundo relatos de torcedores mais experientes, a delegação pontepretana chegou ao estádio com o status de time de primeira divisão que enfrentaria uma equipe sem expressão, e com isso não teria dificuldades. Mas não foi bem isso que aconteceu.
Muito provavelmente por desconhecer a equipe e o estádio, acabou subestimando o time atleticano, o que favoreceu e motivou muito a equipe alviverde. Além disso, a equipe de Mogi Guaçu não queria perder em casa na inauguração dos refletores, além do fato de ver que tinha condições de vencer a forte equipe adversária. O estádio estava lotado para a partida, pelo fato da curiosidade do jogo noturno contra uma equipe tradicional, e com jogadores de renome. A partida foi bem movimentada, com as duas equipes mostrando um bom futebol. Chances foram criadas por ambos os lados, e com o passar do tempo a equipe campineira parece ter sentido e não imaginaria que a equipe local dificultaria tanto. Depois de tantas chances para os dois lados, após um escanteio cobrado, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, o meia Babá cabeceou abrindo o placar para a equipe do Guaçuano. O tempo foi passando e a equipe da Ponte Preta ficando cada vez mais nervosa. E isso se estendeu até o final da partida, que acabou no 1-0 para o Mandi. Os jogadores pontepretanos não aceitaram a derrota, e o final da partida acabou em uma confusão enorme que só foi encerrada após a polícia apartar e acalmar os ânimos. Muitos torcedores do Guaçuano disseram que o time da Ponte Preta não aceitou a derrota não só por se tratar de uma equipe infinitamente inferior, mas por se tratar de um time com um uniforme exatamente igual ao maior rival da Ponte, o Guarani de Campinas. Após as reformas de 1980, o estádio passou por melhorias e adequações, mas nada de impacto. Tanto que em 1993, após o acesso para a Série A2, o clube não disputou o campeonato, pois a prefeitura não atendeu às normas de aumento da capacidade e melhorias para a disputa. Com isso, o clube voltou à terceira divisão. Com as boas campanhas em 2011 e 2012, poucas coisas foram feitas, apenas para atender o mínimo. Desde então, após o último ano disputado em 2014, o estádio se encontrava parado e sucateado. Com uma nova diretoria assumindo o comando do Mandi, a esperança é que a prefeitura dessa vez atenda às normas exigidas pela Federação Paulista para deixar o estádio apto para assim o Mandi poder voltar aos gramados profissionalmente. Gostaria de agradecer aos depoimentos de alguns torcedores e membros da diretoria e conselho do Clube Atlético Guaçuano, que estiveram presentes na partida, e contribuíram para este vídeo. Marcos Antônio dos Reis, José Males, e Geraldo José Domingues. Esse foi mais um vídeo. Valorize o time da sua cidade.